Olá, estamos aqui com o escritor, professor de literatura, professor de língua portuguesa, grande pesquisador, grande estilista, uma mente brilhante, sempre inquieto, sempre produzindo bastante. Edmilson Caminha Júnior, ilustre Edmilson, que está em Brasília, aí eu estou vendo ao fundo um detalhe, pequeno detalhe do seu acervo, do seu oxigênio, de um dos seus oxigênios, que é a sua biblioteca. Edmilson, prazer enorme estar contigo. Prazer enorme, o meu querido Luiz Sérgio Santos, este nosso reencontro. Eu tenho, Luiz Sérgio, além de uma fraterna amizade por você, uma grande admiração e, sobretudo, um grande respeito pelo profissional que você é, como professor, como jornalista. Você, Luiz Sérgio, engrandece a imprensa cearense e honra o jornalismo brasileiro. Luiz Sérgio, eu faço questão de dizer isso para você. Eu gosto de elogiar as pessoas para elas, porque às vezes eu percebo, Luiz Sérgio, há muitos amigos meus que, por exemplo, alguém, aí a pessoa chega e diz assim: rapaz, aquele cara era extraordinário, rapaz, olha, ele era um sujeito de uma importância, de uma grandeza. Luiz Sérgio, aí me dá vontade de chegar e perguntar assim: rapaz, me diz uma coisa, tu disseste isso para ele? Aí o cara disse: não, rapaz, nunca disse. Eu disse: pô, eu devia ter dito. Deveria Edmilson, ter dito. essa. Então eu faço questão de dizer para você isso, Luiz Sérgio. Você é grande, você é Oh, um grande querido, nome da imprensa brasileira. obrigado por ouvir isso. Eu fico sem palavras, porque tudo que você falou eu penso em relação a você. Você é um intelectual inquieto. É um jovem, continua adolescente, produzindo. Imagina aí que seus neurônios estão aí em movimento numa velocidade incrível. Luiz Sérgio, deixe só fazer duas observações Pois assim não. iniciais. Primeira é o seguinte: há um íconezinho que está aparecendo na tela em que se lê Ana Maria Caminha. Então, isto é uma homenagem que eu estou prestando à minha mulher, minha ex-aluna. Eu me casei com uma aluna que é a minha preceptora na tecnologia da informação, porque eu sou um dinossauro, eu sou um pré-histórico nessas coisas de internet, Olha isso aqui. de mídia social e tal. Então, se não fosse Ana Maria, eu não saberia entrar nessas coisas, e se me pusessem dentro, eu não saberia sair. Então, é uma homenagem que eu presto à Ana Maria, que é a minha preceptora na área de informática. E a Oh, outra coisa, Luiz Sérgio, é o seguinte: você fez, quando você tão generosamente me recebeu, você disse Edmilson Caminha Júnior. Eu, quando comecei na imprensa em Fortaleza, eu realmente me assinava, por exemplo, minhas primeiras matérias no jornal O Povo, eu assinava Edmilson Caminha Júnior, porque o meu pai era vivo. E como o meu pai era militar da Força Aérea Brasileira, eu dizia: não, eu não quero que se confundam o meu trabalho na imprensa com a condição do meu pai de ser um militar. Então eu usava o Júnior. Com o falecimento do meu pai, eu me dei o direito de tirar o Júnior para não ficar um nome muito grande, né? Porque na realidade eu sou Edmilson Sobreira Caminha Júnior, é deste tamanho o nome. é. Então eu preferi passar a assinar Edmilson Caminha somente. Edmilson, uma bela homenagem aí a Ana Maria, que está aparecendo nas legendas aí, nos créditos. E o Caminho eu já sei que é do seu pai. E o Sobreira, vem da onde? O Sobreira. Também. Sobreira também. Do meu pai. As minhas raízes, Luiz Sérgio, tanto paternas quanto maternas, eu nasci em Fortaleza, mas as minhas raízes são de Aracati. Eu tenho minhas raízes, tanto da parte de pai quanto de mãe, de Aracati, e isso muito me honra, porque a terra é onde nasceram Adolfo Caminha, de quem eu sou parente, e Jacques Klein, um dos grandes pianistas, eu diria, do mundo. Ele foi grande, não foi só em termos de Brasil, não. Ele era respeitado mundialmente. Então, em Aracati, nasceram Adolfo Caminha e Jacques Klein. Isso é muito. Espetacular. Pronto, Adolfo Caminha. Adolfo Caminha
Você tem ensaios sobre Adolfo Caminha, você é um estudioso de Adolfo Caminha. Quer dizer, o DNA não é só genético, é um DNA intelectual também, isso está claro, está evidente. Então, vamos conversar um pouco sobre Adolfo Caminha, porque o Adolfo Caminha... Qual é o teu grau de parentesco? Terceira Isso, é o geração, seguinte, quarta geração? isso é o Segundo, seguinte, terceira geração. O Adolfo Caminha era primo legítimo do meu avô paterno. Então, o Adolfo Caminha era primo do meu avô paterno. Portanto, o meu pai era primo em segundo grau e eu sou primo em terceiro grau. Então, o que muito me honra, né? Porque o Adolfo Caminha foi a história do Adolfo Caminha, Luiz Sérgio. Rapaz, para você que, além de ser um jornalista brilhante, você é um talentoso biógrafo, e você deu provas disso na biografia do Parsifal Barroso, o Adolfo Caminha dá um livro maravilhoso, que, por sinal, a biografia do Adolfo Caminha foi escrita pelo nosso querido e respeitável mestre Sânzio de Azevedo. Então, grande Sânzio, Santos. grande Sânzio de Azevedo, uma figura extraordinária, Eu, eu, ve- escreveu a biografia do Adolfo Caminha. eu vejo, Edmilson, que na sua vida está tudo conectado. Adolfo Caminha, Pedro Nava, Antônio Salles, Sâncio de Azevedo, quer dizer, é uma teia de É uma conexões, teia. porque Mas você sabe por quê? eles Você estão sabe por quê? interligados. Você sabe por quê, Luiz Sérgio? Pelo seguinte, Luiz Sérgio, nós, você, eu, Sânzio, Pedro Nava, Drummond, rapaz, nós formamos uma confraria. Luiz Sérgio, quem tem a paixão da literatura, quem tem a paixão dos livros, rapaz, isso é uma confraria. A gente, rapaz, parece que se irmana. É realmente um sentimento de fraternidade, de irmandade. Por isso que a gente está, nós somos como fios de uma teia. Né? Eu sempre senti isso, Luiz Sérgio, sempre senti. Um grande baobá onde as raízes se conectam todas. Bela imagem, bela imagem. Me lembro do baobá do passeio público. Estou me lembrando agora do baobá ali do passeio público. Nilson, ainda um pouquinho sobre o Adolfo. O Adolfo tem uma obra muito à frente do tempo dele, não é? Trata de Muito, temas tabus. muito, E também tem um rapaz. outro aspecto, teve uma vida muito curta também, não é? Viveu muito Muito, pouco. rapaz, olha, impressionante o Luiz Sérgio. O Adolfo Caminha morreu com 29 anos de idade. Ele sequer completou 30 anos. Ele nasceu em 1867 e morreu em 1897. Rapaz, este homem viveu intensamente, viveu profundamente. Você falou sobre o fato de o Adolfo Caminha estar à frente do tempo dele. Basta dizer que em 1895 ele publica o romance Bom Crioulo, no Rio de Janeiro, ele já morava no Rio de Janeiro, morreria 2 anos depois. Bom Crioulo foi publicado 2 anos antes da morte dele, que é o primeiro romance brasileiro que tem como protagonista mesmo, absoluto, um negro, né, que é o Amaro, né, que é o Bom Crioulo, e um negro homossexual. Rapaz, isso na época, Luiz Sérgio, isso na época foi um escândalo. Basta dizer o seguinte, que como a história se passa entre dois marinheiros, né, o Amaro, que é o Bom Crioulo, e o Aleixo, que é o protegido dele, a Marinha do Brasil se sentiu, na época Marinha de Guerra, se sentiu profundamente ofendida com isso. Então, você sabe o que é que a Marinha fazia, Luiz Sérgio? Soldados da Marinha, militares da Marinha, iam às livrarias do Rio de Janeiro comprar os exemplares do Bom Crioulo para destruir. Os exemplares eram destruídos. É tanto que são raríssimos os exemplares da primeira edição do Bom Crioulo. São raríssimos. Eu conheço hoje 3 pessoas que têm exemplares da primeira edição do Bom Crioulo. Sânzio de Azevedo, que é essa figura luminosa da literatura cearense, outro cearense chamado José Bonifácio Câmara, que era um Grande José Bonifácio, grande não é? bibliófilo brasileiro, e José Mindlin. O Mindley, da E Brasiliana. Hoje está isso, no acervo da Brasiliana, não é? da Brasiliana, é sob a curadoria da USP, né, da Universidade de São Paulo. Então, Ainda bem, está bem ainda, graças protegido. a Deus, graças a Deus. Então, você tem uma ideia, Luiz Sérgio, de como esses exemplares da primeira edição praticamente desapareceram. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eu durante muito tempo,
ia à Biblioteca Nacional para pesquisar sobre Adolfo Caminha, a seção de obras raras da Biblioteca Nacional não tem exemplar da primeira edição do Adolfo Caminha, tem um exemplar da terceira edição. Rapaz, imagine, da terceira, porque a primeira e a segunda praticamente desapareceram. Então, ele foi uma figura, rapaz, extraordinária. Adolfo E Caminha foi ganhou, um... o Bom Crioulo ganhou agora uma edição, uma bela edição da editora de São Paulo, a Todavia. Não sei se chegou a ver a edição, Uhum. Isso, beleza, uma beleza. belíssima edição, não Isso, é? Luiz Sérgio, um romance traduzido para o alemão, traduzido para o francês, para o inglês, para o espanhol. Rapaz, é muito interessante. Por sinal, a edição americana é muito curiosa, porque a primeira edição do Bom Crioulo em inglês foi por uma editora de São Francisco, da Califórnia, chamada Gay Sunshine Press. É uma editora voltada para o público gay, né? Eu não Porque sabia como disso, Edmilson. eu tenho um exemplar dessa edição americana. Ele foi publicado por uma editora gay, uma editora voltada para o público gay, né? São Interessante. Francisco sempre está sempre à frente na Sempre, vanguarda, né? Na exatamente, contracultura, no exata, progressismo. Querido exatamente. amigo, falar um pouquinho aí da padaria espiritual. Eu sei que a padaria espiritual é uma teia para você, para chegar ao Pedro Nava, passando pelo pai do Pedro, né, que era da padaria, Era pelo da Antônio padaria José Salles, Nava. José Nava. José Nava, exato. E pelo Antônio Salles, né, por E esse pelo grande Antônio Salles. pessoal. O Luiz Sérgio, a padaria espiritual é de uma importância na cultura brasileira, importância essa que já foi. E aí, Luiz Sérgio, rapaz, você não sabe a felicidade que eu tenho de estar, em tão pouco tempo, citando tanto o nosso querido Sâncio de Azevedo. Porque o grande especialista em padaria espiritual é Sâncio de Azevedo. E o Sâncio chamou a atenção para algo muito importante. A padaria espiritual antecipou, Luiz Sérgio, em 30 anos, a Semana de Arte Moderna de 1922. Rapaz, aquilo que os modernistas de 22, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, aquilo que eles faziam, os padeiros fizeram em Fortaleza, meu amigo, 30 anos antes. Então é uma coisa espetacular esse movimento caracterizado pela irreverência, pela iconoclastia e tal, que foram os padeiros, entre os quais Adolfo Caminha, Antônio Salles, José Nava, o pai do Pedro Nava, o nosso grande Rodolfo Teófilo, também era padeiro, né? Além de muitos outros. Né? Então, isso é impressionante a importância que a padaria espiritual tem. Pena que o Brasil não saiba disso. Nós, cearenses, até sabemos, mas muita gente no Brasil, quando eu falo sobre padaria espiritual, o pessoal fica encantado, diz, rapaz, mas houve isso em Fortaleza, no fim do século XIX, houve um movimento como esse, isso é maravilhoso. As pessoas não sabem disso, Luiz Sérgio. Você é um propagador desse movimento vanguardista que foi a padaria, e o Sâncio de Azevedo, que tem Antônio Salles como um dos seus objetos de estudo, de pesquisa, também é um grande divulgador. Mas aí, Edmilson, a gente bate com o problema da geopolítica, né? Infelizmente, o Brasil... Isso. Agora, Luiz, deixe-me só citar uma curiosidade aqui, já que você falou sobre o grande, o imenso Pedro Nava. Pedro Nava, ele tinha uma grande parte da genealogia do Pedro Nava é cearense. Ele era filho de cearense, né, o pai dele, né, José Nava, e o Pedro Nava era sobrinho afim do Antônio Salles. O Antônio Salles era casado com uma tia do Pedro Nava. E há nas... Deu uma travada, mas volta já. no Salão Ativo, mas não me lembro, num dos volumes do Pedro Nava, rapaz, há uma passagem maravilhosa, o Luiz Sérgio. Eu não sei se a imagem e som está tudo ok? A imagem está bem. O som deu uma travada há pouco tempo, mas não teve Ok, perda grave. ok. Continue. Então, O som agora deu uma congelada.
Vamos aguardar que a internet volte um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Conta. Ok? Deu uma travada de alguns segundos. Você pode retomar, Edmilson, falando dessa gênese cearense do Pedro Nava. Exato. Então, o Nava era casado com uma tia, o Antônio Salles era casado com uma tia do Pedro Nava, e o Nava conta uma história interessantíssima. Ele estava no centro do Rio de Janeiro, ali pela Gonçalves Dias, Ouvidor, caminhando, ele, menino, caminhando com o tio Antônio Salles, que o Nava foi morar no Rio de Janeiro e morava com o Antônio Salles. Rapaz, aí diz que o Nava conta isso, é uma maravilha. Em um determinado momento, o Antônio Salles olha para o Pedro Nava e diz assim: meu filho, você vai conhecer agora um grande escritor brasileiro que está vindo aqui ao nosso encontro. Rapaz, você sabe quem era? Lima Barreto. Poxa vida. Lima Barreto. E o Nava ficou impressionado com a decadência do Lima Barreto. Rapaz, um sujeito sujo, suado, sebento, mal cheiroso, a mão suada. Quando ele apertou a mão do Nava, o Nava diz: jamais me esquecerei daquele aperto de mão, aquela mão mole, suada. Rapaz, era Lima Barreto, rapaz. Você já pensou? E o Pedro Nava, nas suas narrativas, ele é minucioso nos detalhes, às vezes até um pouco sórdido. Baú de Ossos, por exemplo, onde o Antônio Salles personagem aparece, tem algumas entradas, né? Tem uns detalhes de narrativa que você sente o cheiro, sente o sabor. Claro, o Luiz Sérgio, eu digo o seguinte: Pedro Nava é o Marcel Proust da literatura brasileira. O Proust da nossa literatura é o Pedro Nava. É tanto que eu publiquei um livro em 2003, se vão 17 anos, para marcar o centenário do nascimento do Pedro Nava. E não por acaso eu dei ao livro o título de Pedro Nava em busca do tempo vivido. Então foi uma alusão ao Proust, porque ele é o nosso Proust. Ele é o nosso Proust. Esse título é maravilhoso. Essa analogia que se faz aí. O Nava viveu intensamente. E é um escritor temporão, não é? Ele já começa a produzir. Sim. O Luiz Sérgio, o primeiro volume das Memórias de Pedro Nava, que você acabou de citar, que é o Baú de Ossos, foi publicado. O Pedro Nava tinha 70 anos. 70 anos. Agora, era já uma figura conhecida pela sua produção poética. Ele era um poeta bissexto, né? Tanto que está na antologia dos poetas bissextos contemporâneos, organizada pelo Manuel Bandeira. Ele tem um poema que é uma coisa maravilhosa, que se chama O Defunto. O Defunto é um poema grandioso, soberbo do Pedro Nava. E o Pedro Nava, você sabe, era um médico ilustre. Ele foi o fundador da reumatologia brasileira. O primeiro reumatologista brasileiro foi o Pedro Nava. Ele era uma figura. Aliás, Luiz Sérgio, é uma história muito, muito boa que eu quero contar para prestar uma outra homenagem a um grande cearense que nos honra e orgulha a todos, e você o conheceu, que é Moreira Campos. Espetacular. É o nosso grande Moreira Campos. Eu adorava aquele timbre do Moreira, aquele timbre dele. Né? Exatamente. O Moreira Campos era muito amigo do Pedro Nava. E o Moreira Campos contava uma história maravilhosa. Ele era um grande contador de história. Não por acaso foi o contista, né, exuberante. Eu lembro do seu antológico Os 12 Parafusos. Que exatamente. a gente devorou Exatamente. Sobre a batuta de Noemi Elisa Deraldo. A Noemi Deraldo, era uma moreirista. Isso, ortodoxa. Exatamente. Continua aí, graças a Deus. Exatamente. Então, Moreira Campos contou uma história muito boa. Ele disse que a mulher do Moreira Campos, a dona Maria José, porque eles estavam destinados a viver um grande amor, porque o Moreira Campos era José Maria e a mulher era Maria José.
que todos nós carinhosamente chamávamos de Dona Zezé, como ele a chamava. Então, o Moreira Campos, que a Dona Zezé começou a reclamar de uma dor no ombro, rapaz, uma coisa incômoda, que ela não conseguia dormir. Aí o Moreira Campos ligou para o Pedro Nava, de Fortaleza, liga para o Rio de Janeiro. Disse, Nava, eu estou indo ao Rio de Janeiro com a Zezé na próxima semana. Rapaz, queria que você a visse, porque ela está reclamando de uma dor no ombro, não consegue dormir. Aí o Nava disse, Moreira, na hora que você chegar aqui, você liga para mim, vem aqui e tal. E assim foram. E aí o Nava, no consultório, examinou a dona Zezé, o ombro, e disse assim, Zezé, eles eram muito amigos, Zezé, você está com um processo infeccioso severo no seu ombro esquerdo. Olhe, nos meus 40 anos de medicina, poucas vezes eu vi uma bursite tão severa como essa que você está. Eu vou prescrever aqui uma medicação, você vai tomar isso rigorosamente no horário para a gente debelar esse processo aí e tal. Aí a dona Zezé sai do consultório e o Moreira Campos fica e diz assim, Nava, eu estou aqui assustado. Rapaz, é tão sério esse problema da Zezé aí no ombro. Aí o Nava disse, não, Moreira, isso é uma bobagem, mas o doente quer que você valorize a doença dele. Você viu como ela ficou feliz quando eu disse que é um problema sério. Se eu dissesse que era uma bobagem, ela ia dizer, isso é um médico vagabundo, isso não sabe de nada, eu estou morrendo de dor. Então, olha, o Nava era também um grande psicólogo, né? Ele era um grande psicólogo. Dúvida. Espetacular, espetacular. Uma personalidade ímpar. Aliás, essa geração do Nava, Bandeira, Drummond, que é um outro objeto de desejo seu. Exatamente. Você produziu uma entrevista antológica com o Drummond. Como é que foi esse encontro com o Drummond? Esse encontro com o Carlos, na verdade, é o seguinte, eu como professor, você sabe que fui durante 17 anos em Fortaleza, professor de língua portuguesa, literatura brasileira e tal. Drummond é uma paixão, né? Porque a grandeza da poesia de Carlos Drummond de Andrade, ela transcende a literatura brasileira, transcende a língua portuguesa, para ser uma das grandes vozes da poesia mundial no século XX. Então, eu sempre tive essa paixão por Drummond. E digo para você, Luiz Sérgio, e tenho a impressão de que você, como jornalista, também pensa assim, rapaz, eu quero, Luiz Sérgio, conhecer os meus ídolos. Eu quero estar com eles. Porque há muita gente que diz assim, não, rapaz, eu não quero conhecer, porque eu tenho medo de me decepcionar. Mas, Luiz Sérgio, eles, antes de qualquer coisa, são seres humanos como outros quaisquer. Eles são pessoas como nós. Então, eu sempre quis conhecer aquelas figuras que me encantavam, como é o caso do Pedro Nava, como é o caso do Carlos Drummond de Andrade, como é o caso do Antônio Carlos Vilaça, de Gilberto Freire, José Américo de Almeida. Rapaz, esses caras, Dom Helder Câmara, eu digo, rapaz, eu tenho de ir a esses caras. Eles não virão a mim, eu que tenho de ir a eles. Então, me aproximei do Carlos Drummond de Andrade, e estive com ele várias vezes, e, a propósito, você para estabelecer um link, que você diz assim, vamos estabelecer um link com a realidade sociopolítica. Eu me lembro que numa das vezes em que eu estive com o Drummond já com 80 anos de idade, eu disse assim, Drummond, me diga uma coisa, do alto dos seus 80 anos, quando é que você viu o Brasil bem? A resposta do Drummond, nunca. Olha que interessante. Ele disse, nunca vi o Brasil bem. Sempre foi um país com problemas. Sempre foi um país com graves problemas a resolver. Então, esse testemunho do Drummond me foi muito importante, porque eu digo, rapaz, puxa, então a coisa vem de muito tempo, né, Luiz? E o Drummond viveu o Estado Novo, viveu Juscelino, viveu Jânio, viveu o março de 64. Isso, exatamente. Quer dizer, o Drummond viveu um ciclo da história do Brasil de grandes mudanças, não é? De tensão, de conflito. E ele viveu a política, não é? Porque o Capanema, ele era muito amigo do Capanema, não é? Muito. O Luiz Sérgio Drummond, ele saiu de Itabira, onde nasceu, foi para Belo Horizonte, e em 1934 o Drummond sai de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, acompanhando Gustavo Capanema, que o convidara para ser o chefe de gabinete
do ministro da Educação e Saúde Pública, que era o Gustavo Capanema. Então, o Drummond foi o chefe de gabinete do ministro da Educação e Saúde Pública por 11 anos, de 1934 a 1945, quando cai o Estado Novo de Getúlio Vargas. Pegou o Estado Novo todo, né? Pegou o Estado Novo todo. Agora, isso me chama a atenção, Luiz Sérgio, o seguinte, hoje você vê, em questão de meses, os ministros são nomeados e demitidos em catadupa. Eu vejo o seguinte, me dou conta do seguinte: Drummond esteve como chefe de gabinete do mesmo ministro durante 11 anos. Durante 11 anos ele esteve como chefe de gabinete. Agora, nós temos de reconhecer, Luiz Sérgio, o Brasil, em certos aspectos, melhorou. Porque você imagina, Luiz Sérgio, uma época em que havia o mesmo ministério para a educação e a saúde. Rapaz, você imagine, era um ministério... Me lembra um pouco o Ministério do Pascoal, do governador Pascoal Barroso, no governo JK, que era indústria, comércio... Trabalho, indústria e comércio. Trabalho, previdência, quer dizer, era um super... Era um super ministério. É verdade. Então, esse seu encontro com o Drummond acabou virando um livro, né? Entrevista de 84. Foi 84, é. E o Drummond era uma figura extraordinária porque ele, aquela imagem que ele cultivava de uma pessoa arredia, de uma pessoa distante, quase inacessível, aquilo era um mecanismo de defesa que ele próprio criara para poder se preservar, porque ele, na intimidade, ele me disse, ele disse, se eu for receber todas as pessoas que me procuram, eu não tenho tempo de escrever. E o Drummond, você se lembra, Luiz Sérgio, por exemplo, no fim da carreira dele como cronista no Jornal do Brasil, o Drummond escrevia 3 crônicas por semana. 3 crônicas por semana. Eram às terças, quintas e sábados. Rapaz, nós sabemos o que é isso, Luiz Sérgio. Você crônicas deliciosas. Crônicas maravilhosas. Aqui em Fortaleza, na época eu era editor do Diário do Nordeste de Cultura, nós republicávamos o Drummond aqui. Nós compramos o Drummond para republicar na última página com o título Drummond, né? Isso. Aliás, Luiz Sérgio, me permita, Luiz Sérgio, aproveitar esta oportunidade para dizer o seguinte: eu devo muito a você e sou grato, serei sempre grato a você pela acolhida que você me deu no DN Cultura, você como editor, porque eu já não digamos, exercia o jornalismo como exerci no jornal O Povo, eu diria quase na minha infância, porque eu entrei para o jornal O Povo, para a redação do jornal O Povo, Luiz Sérgio, com 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos quando entrei para a redação do Povo, porque eu era aluno do colégio, do então Ginásio 7 de Setembro, do Dr. Edilson Brasil Soares, rapaz, e gostava de escrever. Então, o que eu fazia, Luiz Sérgio? Eu escrevia à mão, uns artiguetezinhos e tal, escrevia à mão. Rapaz, e o meu pai, meu saudoso pai, levava ao jornal O Povo para que eles publicassem. Meu pai que levava para o jornal O Povo. E uma vez, papai não pôde ir, por alguma razão não tinha condições de ir, e eu fui pessoalmente. Rapaz, aí cheguei lá no jornal O Povo, era mais ou menos 1 hora, como se fosse assim, hora de almoço. Isso, ali na Senador Pompeu, no centro? Senador Pompeu. Rapaz, aí cheguei ali na portaria, rapaz, não vi ninguém, não tinha ninguém na portaria, ninguém. Eu disse assim, rapaz, eu vou entrar aqui no jornal. Aí fui entrando, primeira porta que eu encontrei à esquerda, eu abri a porta, havia um senhor sentado, que depois eu viria a saber que era o grande José Raimundo Costa. Nosso grande José Raimundo Costa. Aí eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu queria saber se o jornal podia publicar esse artigo meu. Aí o José Raimundo Costa leu e disse assim, foi você mesmo que escreveu isso aqui? Aí eu disse, sim, foi. Aí o José Raimundo Costa disse, você gostaria de trabalhar aqui no jornal? Você gostaria de trabalhar na redação do jornal? Rapaz, imediatamente eu disse, claro que eu quero. Rapaz, eu, um menino de 12 anos, era pelo menos para ter consultado meus pais.
Mas eu imediatamente... Então, rapaz, comecei na redação do jornal O Povo com 12 anos de idade, na época em que isso era permitido, porque hoje, até legalmente, isso não poderia acontecer, né? E aí, isso eu devo, Luiz Sérgio, o meu registro como jornalista profissional, porque quando a profissão foi regulamentada, abriu-se aquela brecha que dizia que se você provasse o exercício do jornalismo no período de tanto a tanto, você poderia ter o seu registro profissional no Ministério do Trabalho. Então, eu devo ao jornal O Povo, onde eu fui, o Luiz Sérgio, colega, rapaz, de figuras admiráveis, a quem eu devo tanto. Marcelo Pontes, José Maria Andrade, Macário Batista, o Chico Lima, Francisco Lima, né? Rapaz, a Exacli Aragão, rapaz, desculpa, Agladir Moura, Exacli era colunista como o Edmundo Vitorino e tal, o Agladir Moura, que tinha um belo texto, era um texto de altíssima qualidade literária. Então eu tive o privilégio de aprender com esses grandes nomes. Odalves Lima, rapaz, o Odalves, rapaz, grande editorialista. Editorialista. Então, tem umas histórias ótimas com o Odalves. Odalves era uma grande... Ele era editorialista de 2 jornais. Então, num jornal ele atacava o outro. Brigava consigo mesmo, exatamente. É uma esquizofrenia altamente saudável, intelectualmente saudável. Você sabe que isso é para pouco. Você sabe que é uma história muito boa, Luiz Sérgio, do Otto Lara Rezende. Você sabe que o grande Otto Lara Rezende era assessor do pessoal do Roberto Marinho nas organizações Globo. Então, o Otto Lara conta que uma vez o Roberto Marinho o chama e disse assim: Otto, rapaz, é o seguinte, o Walter Clark está saindo da Globo. Nós não temos mais condição de manter o Walter Clark aqui na Globo com o salário, o super salário que ele tem. Rapaz, eu queria que você me escrevesse uma carta para o Walter Clark. Uma carta de despedida. Aí o Otto escreveu a carta, o Roberto Marinho assinou. Rapaz, horas depois, o Walter Clark chama o Otto Lara Rezende. Carta do Roberto Marinho. Rapaz, eu chorei. Rapaz, me emocionou profundamente. Rapaz, Otto, eu queria o seguinte, que você escrevesse agora uma carta para o Roberto Marinho para eu assinar. Então, o Otto escreveu as 2 cartas Marinho para o Walter Clark e vice-versa. Essas histórias são maravilhosas, né? Essas histórias são muito boas. Nós temos muitas histórias. Agora, essa sua estreia aí junto a esse redemoinho que é a criação numa redação de jornal, numa época em que você participava de tudo, participava da redação até as oficinas. Isso. Então, Edmilson, isso foi muito importante aí na tua formação e você nunca mais saiu dessa roda Rapaz, viva, dessa ebulição. Luiz Sérgio, você sabe, Luiz Sérgio, ali no jornal O Povo, na Senador Pompeu, Luiz Sérgio, você sabe o que é que ainda hoje, se eu me concentrar, eu consigo sentir o cheiro da tinta das oficinas do jornal. Rapaz, aquele cheiro era bom demais, rapaz. O cheiro da tinta de impressão do jornal, rapaz, aquilo me marcou pela vida fora. E você chamou a atenção, Luiz Sérgio, para uma coisa importante. Naquela época, e você chegou a pegar essa época, Luiz Sérgio, a redação de um jornal era uma zorra, era uma barulheira, era uma... Você estava ali escrevendo, aí estava aqui um sanfoneiro do lado, tocando a sanfona para mostrar ao cara o próximo disco que ele ia levar, e outro aqui ao telefone. Rapaz, isso foi importantíssimo para mim. Você sabe por quê, Luiz Sérgio? Eu aprendi a escrever nessa circunstância de barulho. Por exemplo, quando eu vim para Brasília para consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, às vezes eu estava escrevendo e os colegas do lado, um ao telefone, outro, aí chegavam para mim e diziam assim: Caminha, rapaz, olha, eu te peço desculpa, rapaz, o barulho que nós estamos fazendo aqui, você está escrevendo aí um discurso. Eu dizia, não tem problema nenhum, eu estou aqui completamente isolado. Sabe por quê, Luiz Sérgio? Por causa da minha época de redação no jornal O Povo. Eu aprendi a escrever nessa confusão que era a redação de jornal. Você faz assim e desliga daquele... Isso. Você vira a chave e pronto, você desliga. É verdade.
Puxa vida, que fase interessante. E conviveu com, além do Zé Raimundo Costa, com Dona Albaniza Sarasate, Banido Sarazate. que era Aliás, Luiz Sérgio, personalidade forte do jornal na época. Luiz Sérgio, há uma história, eu faço questão de deixar registrado nessa nossa conversa, com Paulo Sarazate. Eu até contei essa história em um livro meu, e o título que eu dei foi O Jornal das Multidões, que era o slogan do jornal O Povo. Eu dei o título. Rapaz, hoje eu mudaria o título e você vai entender por quê. Eu chegava à redação do jornal O Povo logo depois do almoço. Eu era eu era talvez o primeiro a chegar à redação. Ficava sozinho na redação, lendo, escrevendo. E aí toca o telefone, era o Paulo Sarazate. Paulo Sarazate disse: quem é que está falando? Porque o Sarazate era aquela figura enérgica, impositiva, né? Ele falava sempre de uma maneira muito impetuosa. Aí eu disse: olha, Edmilson Caminha, o que é que você é aí no jornal? Eu disse: não, eu sou da redação do Jornal O Povo. Olha, faça um favor, vá agora nas oficinas, pegue as provas de um discurso meu e traga aqui em casa, porque eu preciso fazer a revisão dessa prova. Venha aqui em casa e traga. A casa do Sarazate era ali pertinho do Jornal O Povo. Ele morava ali próximo ao Jornal O Povo, ali no centro de Fortaleza, na época em que o centro era um bairro A residencial. cidade era o centro, né? A cidade era o centro. Rapaz, aí eu desci a oficina, peguei a prova do discurso do Sarazate e fui até a casa dele. Aí cheguei lá, fui atendido por uma senhora que era a governanta da casa, e aí eu disse assim: olha, eu sou do Jornal O Povo e o senhor pediu que eu trouxesse agora aqui a prova para ele fazer a revisão. Aí ela disse assim: tá, só um minutinho. Aí, me lembro bem, havia uma escada, a casa tinha 2 pavimentos. Rapaz, essa mulher subiu, rapaz, não desceu. Aí passaram-se 5 minutos, 10 minutos e nada, e eu ali na sala com a prova. Eu disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou subir. Rapaz, aí subi a escada. Luiz Sérgio, havia uma porta, eu abri a porta. Rapaz, era o quarto da Dona Albaniza e do Sarazate. O Sarazate estava de cuecas. Eu, eu, eu peguei o pau. Rapaz, aí ele olhou para mim e disse: o que é isso? Aí eu disse assim: senador, faz 10 minutos que eu estou esperando lá embaixo para entregar isso aqui ao senhor e ninguém desceu e está aqui. Aí ele olhou e disse: fez muito bem. Fez muito bem. Aí sentou-se. Então, hoje a essa crônica que eu escrevi, eu daria o título de A República de Cuecas. Espetacular. Porque, rapaz, aliás, isso foi até uma imprudência da minha parte, porque eu poderia ter flagrado o casal numa situação de absoluta intimidade, e isso seria uma coisa terrível. Ainda bem que ele estava de cuecas, né? Então, ainda bem. A República de Cuecas, né? E aquela cueca samba, eu ainda vou arriscar o estilo da cueca. Samba canção. Mas sem a menor dúvida, era uma samba canção. Ainda hoje eu estou vendo aqui a imagem. Estou vendo a imagem. Uma imagem bem Pedro Nava, não é? O Pedro Nava descreveria essa cena com detalhes. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Né? Ele era um mestre, né? Mas, querido amigo, e o Antônio Carlos Vilaça? Você também teve um relacionamento intelectual muito forte com o Vilaça, não é? Foi. A amizade do Vilaça e tantas outras amizades. Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Rubem Braga. Rapaz, eu devo, Luiz Sérgio, a uma grande figura, eu não diria só da cultura do Ceará, mas da história do Ceará que você conheceu, chamado Paulo Peroba. Pois é, você me tirou o privilégio de introduzir esse nosso grande amigo comum, esse grande agitador cultural do Ceará. Grande agitador. Rapaz, eu diria para você, Luiz Sérgio, com todo respeito, eu diria o seguinte: se você pegar todos os secretários da cultura do Ceará e juntá-los, eles não fizeram pela cultura do Ceará a metade do que o Paulo Peroba fez. Porque, rapaz, Vilaça, o Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Buarque de Holanda. Rapaz, o Luiz Sérgio, basta dizer o seguinte: o Paulo Peroba, ele obrou o milagre de promover a primeira reunião da Academia Brasileira de Letras fora da sede dela no Rio de Janeiro. A primeira vez que a Academia Brasileira oficialmente se reuniu
fora da sede foi em Fortaleza, levada pelo Paulo Peroba. Eu lembro em Fortaleza do Paulo Mendes Campos, do Fernando Sabino, o Vinícius de Fernando Moraes, Vinícius. O Fernando Sabino era recorrente ao ponto da gente dizer: Sabino, você aqui de novo? Exatamente. E o Vilaça foi um deles. O Vilaça era uma figura extraordinária porque ele parecia um monge. Ele havia sido noviço, né, do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e teve uma crise existencial muito profunda e largou o mosteiro. E ele dizia o seguinte, aliás, quem disse isso foi o Gilberto Amado, o grande Gilberto Amado, disse para o Vilaça uma vez, isso o Vilaça me contou. Disse que o Gilberto Amado disse assim: Vilaça, você saiu do mosteiro, mas o mosteiro não saiu de você. E a própria imagem do Vilaça era essa. A própria imagem. Ele se vestia sempre de roupas meio cinza, preto, né? Preto, sempre de preto, barba branca, uma barba. Há uma história muito boa. O Vilaça, numa das idas ao Ceará, ele foi a Quixadá visitar a nossa queridíssima, saudosíssima Raquel de Queiroz na fazenda Não Me Deixes. Então, o então presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, chamado José Barros de Alencar, se lembra dele? Lembro, sim, de Messejana. Isso, de Messejana, exatamente. Então ele disse: Vilaça, você vai no carro da prefeitura, no carro oficial do prefeito, você vai para Quixadá visitar Raquel de Queiroz. E o Vilaça foi. E o Vilaça contava isso com muita graça. Ele disse que aquele carro oficial preto, entrou no terreiro da fazenda da Raquel de Queiroz e o Vilaça saiu do carro, rapaz, com aquela roupa preta, aquela barba branca, cabelo bem curtinho, né? Tipo estilo escovinha. Rapaz, aí ele disse que quando saiu do carro, a empregada da Raquel de Queiroz estava varrendo o terreiro da fazenda. Quando olhou para o Vilaça, disse: corra, dona Raquel, que o bispo chegou. Rapaz, porque ele parecia um bispo, rapaz, aquela figura, né? Abacial, parecia um abade, né? E ele se movia muito lentamente, ele se movia quase que no ritual, não é? Isso, exatamente. Eu estive muitas vezes com o Vilaça, uma das vezes ele morava em um hotel em Santa Teresa, chamado Hotel Bela Vista. É tanto que um livro que eu publiquei em homenagem ao Vilaça, o título, esse é bom, esse título eu acho que é bom, é O Monge do Hotel Bela Vista, em homenagem ao nosso Vilaça. Espetacular título. Pois é, então eu ia a Santa Teresa e convidava o Vilaça para almoçar, né? Descíamos Santa Teresa, convidava o Vilaça para nós almoçarmos. E aí, certa vez eu estava com o Vilaça esperando um táxi. E aí me ocorreu perguntar, eu disse assim: Vilaça, você ainda acredita em Deus? Aí ele disse: sim, principalmente quando estou esperando o táxi, porque os táxis não paravam. Quando o táxi via aquela figura imensa, na época o Vilaça pesava uns 150 quilos, o táxi não parava. Então ele ficava rezando para o táxi parar. Então eu achei isso muito engraçado. Aliás, estabelecendo, Luiz Sérgio, um link com com quem nós estávamos falando há pouco, o Adolfo Caminha. Você sabe que o Adolfo Caminha era meio-irmão de Carlos Lacerda, né? Aliás, o Adolfo, não é isso, perdoe. O Adolfo Caminha, ele teve duas filhas, uma chamada Belquis, que morreu na infância, nos primeiros anos de vida, tuberculosa, e outra que sobreviveu, que era a dona Aglaís Caminha. E a dona Aglaís Caminha teve um caso, um relacionamento amoroso com o velho Maurício de Lacerda, o grande tribuno Maurício de Lacerda, pai do Carlos Lacerda. E desse relacionamento do Maurício de Lacerda com a dona Aglaís nasceu um filho. Aqui o Maurício de Lacerda deu o nome de Maurício Caminha de Lacerda. Então, Maurício Caminha de Lacerda era meio-irmão de Carlos Lacerda, era irmão por parte de pai. E eu conheci o Maurício Caminha de Lacerda, no Rio de Janeiro, graças ao Vilaça, porque nós estávamos jantando no Lamas, né? O Vilaça adorava o Lamas. Famoso Lamas.
E aí estávamos jantando. Aí quando entra uma pessoa no restaurante, aí o Vilaça imediatamente viu e disse assim para mim. O Vilaça, ele falava muito mexendo assim as mãos. Ele dizia: olhe, chegou um parente seu. Chegou um parente seu. Você sabe que você é parente dele? Aí eu disse: não. Ele disse: neto de Adolfo Caminha. É neto de Adolfo. É irmão de Carlos Lacerda. Aí chamou o Maurício Lacerda à mesa e me apresentou. Então eu conheci que era um cara que lembrava muito o Carlos Lacerda, aquele rosto comprido do Lacerda, lembrava muito o irmão. Eles eram meio-irmãos, eles eram irmãos só por parte de pai. E eram rompidos, porque quando se descobriu o caso do Maurício de Lacerda com a dona Aglaís, houve um rompimento na família e o Lacerda ficou do lado da mãe. Naturalmente, o Lacerda ficou... E por conta disso, era intrigado com o irmão. Eles só se recompuseram poucos meses antes da morte do Lacerda. Olha que coisa bonita, rapaz. Por uma feliz coincidência, poucos meses antes da morte, eles se encontraram e apertaram as mãos e tal. Mas ele era, o Maurício Caminha de Lacerda, era neto de Adolfo Caminha e meio-irmão do grande tribuno e do grande jornalista que é Carlos Lacerda. Né? Lacerda era uma... Espetacular, grande panfletário, Não, demolidor, não, demolidor. o Luiz E Sérgio, eu agora, costumo pela dizer... sua revelação, demolidor e freudiano, né, que ficou ao lado da mãe. Exatamente, bem lembrado. Você sabe que Luiz Sérgio, nos meus 22 anos de Câmara dos Deputados, na consultoria legislativa da Câmara, escrevendo discursos para os deputados, eu saí de lá com uma certeza. Eu disse: olha, na época de Carlos Lacerda, na Câmara dos Deputados, Luiz Sérgio, o pior que você poderia desejar a um político brasileiro não era que ele perdesse a eleição, não é que ele tivesse um câncer, era que ele fosse adversário de Carlos Lacerda. Meu amigo, isso era terrível, porque o Lacerda era um demolidor, Que o uma diga coisa Getúlio impressionante. Vargas, né? Que o diga Getúlio. Que o diga Getúlio, né? Que o diga Jânio, né? Que o diga Jânio. Jânio. Querido Edmilson Caminha, que prazer enorme estar aqui com você. Você é em Brasília, essa cidade linda, não é? Do gênio Niemeyer, concebida Exatamente, e exatamente. patrocinada pelo esse visionário chamado JK, JK, que exatamente. era arrojado demais. Olha, A, a, o Luiz Sérgio, eu estou em Brasília com Ana Maria, com as nossas filhas. Nós chegamos aqui em 1991. Então, no próximo ano, se Deus quiser, faremos 30 anos de Brasília. E eu, hoje, me divido entre o Ceará e Brasília. Eu sou profundamente orgulhoso de ser cearense, profundamente orgulhoso, e faço questão de propagar isso, mas eu me sinto também brasiliense, porque eu gosto de Brasília, eu gosto de estar aqui. É uma vida mais tranquila, mais sossegada, a gente tem mais tempo para ler, para escrever, né? é uma É cidade realmente... muito agradável, muito agradável. E a comunidade cearense em Brasília é muito agregada. Você tem aí a Casa mais, do Ceará em Brasília, que é uma mais, instituição demais. fenomenal. A Casa do Ceará, hoje eu me orgulho de fazer parte da diretoria da Casa do Ceará em Brasília, e como diretor de Educação e Cultura da Casa do Ceará. E a colônia cearense em Brasília, ela é unidíssima. Aliás, o Lustosa da Costa, nosso querido e Grande, saudoso Lustosa da saudoso Costa, Lustosa. né, com quem eu converso, era muito próximo e tudo. E uma vez a minha filha Mariana, ainda adolescente, ouvindo uma conversa minha com o Lustosa, a gente conversando e tal. Aí quando o Lustosa saiu, a Mariana, menina, rapaz, olhou para mim e disse assim: papai, vocês cearenses, vocês parecem uns mafiosos. É um elogiando o outro. Vocês ficam toda hora. Então, eu achei interessante ela perceber isso. Ela disse assim: vocês cearenses são muito unidos, parece uma máfia. Vocês ficam um elogiando. Mas não, é porque eu acho, Luiz Sérgio, o seguinte: todos nós cearenses, rapaz, nós nos orgulhamos de ser cearenses. É E, um no- orgulho. e você teve aí Haroldo Holanda, Tarcísio Holanda, Dário Essa Macedo, Mário Rangel Macedo, Cavalcante,
A Lustosa da Costa. Quer dizer, a imprensa brasiliense era controlada por... Tem a menor dúvida. Luiz Sérgio, eu agradeço a você esse comentário. Inácio de Almeida. Inácio de Almeida, porque você está dizendo uma grande verdade. Rapaz, como a imprensa de Brasília foi marcada pelos cearenses. E o diretor do Correio Brasiliense, nosso cearense aqui, começou no Jornal Estado, foi diretor Eu sei. Era o homem do Chateaubriand, Tem o Ari Cunha. Ari Cunha, nos Diários Associados. O Ari Cunha começou no Jornal Estado. Isso, exatamente, né? Exatamente. E o Adilson Vasconcelos, que é um cearense que também esteve, Adilson Vasconcelos cobriu a inauguração de Brasília. Ele estava aqui no dia 21 de abril de 1960. Eu lembro agora do Elcias Lustosa, do Luiz Joca, que trabalhou com Ulisses Guimarães. Isso, olha, é impressionante. Impressionante como os cearenses fizeram a imprensa de Brasília. O Wilson Ibiapina, nosso Wilson Ibiapina. Nosso grande contador. Sandra Ibiapina. Exato, grande contador de histórias. É melhor a gente parar, porque é quase um cartel, né? É quase um cartel, você tem razão, Luiz Sérgio. Querido Admilson Caminha, muito bom estar conversando. Eu fiquei muito feliz com o seu retorno sobre a conversa com Roberto Pascoal Barroso, essa figura espetacular. Maravilhosa. E você tem muitas histórias do Pascoal. Você chegou o seu pai chegou a conhecer Pascoal, a ter relacionamento? Isso, não exatamente meu pai. O seguinte, eu me lembro do Pascoal Barroso, governador do estado do Ceará, e digo para você, Luiz Sérgio, o seguinte, aquela sua belíssima entrevista com o Roberto Pascoal Barroso, rapaz, ela é histórica, porque ali você vê a grandeza humana de um homem público como o Pascoal Barroso. Rapaz, já não há mais homens públicos como aquele. Um homem que saía do Palácio da Luz à noite e caminhava pela rua para chegar à Faculdade de Filosofia, que era no Colégio Cearense, funcionava no Colégio Cearense, para dar aulas. Toda noite esse homem, governador do estado, dava aulas na Faculdade de Filosofia, saía a pé. E eu tenho um depoimento que vem ao encontro dessa lembrança do nosso querido Roberto Pascoal Barroso. O Olavo Colares, professor de História em Fortaleza, a família dele era muito ligada a Pascoal Barroso, a um tio do Olavo, que é o Adalto, muito ligado aos movimentos da Igreja Católica, então ele era muito ligado ao Mauro Benevides, Pascoal Barroso. E o Olavo Colares conta que, quando a avó dele faleceu, morava ali numa daquelas ruas ali, talvez Imperador, Duque de Caxias, Dom Manuel, e diz que no velório da senhora, a avó do Olavo Colares, do Olavo, abrindo um parêntese, era sobrinho de Otacílio Colares, outro grande nome da imprensa brasileira, né? Foi dos associados, uma figura importante. Então, o velório da avó do Olavo. Aí o Olavo me conta o seguinte, o Olavo menino, aí disse, rapaz, aí eu vejo um carro parar em frente à casa da minha avó, desce do carro um homem que vai para o velório da minha avó, que era o governador do estado, Pascoal Barroso. Ele disse, ele não estava com segurança, ele não estava com motorista, não estava com batedores, estava sozinho dirigindo o seu carro e foi ao velório. Então, isso para mim denota a grandeza humana de Pascoal Barroso. Ele foi um homem que não se deixou encantar pelo poder, não se deixou seduzir pelo poder. Né? Então, um grande intelectual, um intelectual refinadíssimo. Luiz Sérgio, aquela sua entrevista com o Roberto Pascoal Barroso é maravilhosa. Eu fiquei encantado com a entrevista. Já mandei para muita gente, a minha rede de amigos. Eu digo, olha, ouçam e vejam essa entrevista para vocês terem ideia de quem foi Pascoal Barroso, né? Quem foi esse grande cearense. Querido amigo, muito boa essa conversa contigo. Como é que está a produção intelectual? O que você está planejando? O que está no forno? O que vai sair do forno daqui a pouco? Luiz Sérgio, esta época agora do chamado distanciamento social pela pandemia, rapaz, você não imagina o tempo que isso nos dá para nós,
que temos a paixão da literatura, para ler, para escrever. Então, por exemplo, eu fiz agora, Luiz Sérgio, uma coisa, rapaz, que eu sempre quis fazer rapaz, e nunca tinha disposto do tempo que essa pandemia me deu agora, que foi ler, Luiz Sérgio, para escrever sobre, da primeira à última página, a trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. São mais de 2.000 páginas. São 2.200 e tantas páginas. Eu fiz essa leitura agora para escrever sobre, porque é uma coisa impressionante. Rapaz, o Luiz Sérgio, eu digo para você o seguinte: poucas cidades, poucos lugares no mundo, províncias, estados, no mundo, tiveram a honra de merecer uma obra como o Rio Grande do Sul mereceu, do Érico Veríssimo. Uma coisa impressionante, como é que aquele homem escreveu tanto sobre a história do seu povo e da sua terra. Érico Veríssimo, por sinal, muito ligado ao Ceará, tinha grandes amigos no Ceará, como Moreira Campos e o livreiro Luiz Maia, da Renascença. Eu não sei se você se lembra, Luiz Sérgio, na Renascença, na livraria Renascença, havia uma foto do Érico Veríssimo, próxima à escrivaninha do seu Luiz Maia, havia uma foto de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo foi muitas vezes a Fortaleza lançar livros, tardes de autógrafo, na livraria Renascença do nosso querido Luiz Maia, né? Nosso grande livreiro Luiz Maia. Então, o Sérgio, além da grande alegria de estar conversando com você, que é um amigo fraterno, rapaz, eu estou muito feliz por poder lembrar tanta gente boa, tantas pessoas que merecem ser lembradas pela dignidade, pela grandeza literária, como esses que nós estamos lembrando aqui. Quanta gente, ninguém lembrou aqui peça ruim, ninguém lembrou, a gente só lembrou gente boa. E quanta produção de qualidade, né, de várias gerações de brasileiros, inclusive cearenses. Querida amiga Edmilson Caminha, você é um grande intelectual, um grande pesquisador, um grande amigo e irmão. Eu lembro que o nosso primeiro encontro foi patrocinado pelo saudoso Paulo Peralba, aquele grande agitador cultural que, como você disse, foi talvez colocou vários secretários da cultura do Ceará no chinelo em termos de promoção. É verdade. Grande Paulo, grande Paulo. Dizendo o meu prazer e agradecer você por essa disponibilidade dessa nossa conversa. Luiz Sérgio, rapaz, é uma primeira conversa e me manter informado sobre a sua agitação intelectual também, o que você está produzindo. Prazer enorme. E agradeço também a Ana Maria Caminha, sua esposa, por essa assistência aí tecnológica. O crédito aí embaixo é o nome dela. A minha preceptora é ela aqui. Sem ela, nada disso seria possível. Luiz Sérgio, quem agradece sou eu, pela alegria de poder estar com alguém de quem eu tanto gosto quanto você. E olha, uma das melhores coisas da vida é conversar. Eu tenho amigos que dizem assim: Caminha, rapaz, tu não gosta de escrever, não, tu gosta de conversar. Eu digo exatamente. Eu digo, rapaz, é exatamente isso. É um prazer muito grande a gente conversar, porque, rapaz, é uma troca de sentimentos, né? Então, isso é muito bom, Luiz Sérgio. Eu que agradeço, em nome de Ana Maria também, essa manhã de alegria que você nos proporciona em estarmos aqui falando sobre o nosso Ceará, sobre nossos conterrâneos e sobre as nossas paixões literárias. E você, nesse isolamento, em ótimas companhias aí atrás, esse acervo. É só um detalhe que eu estou vendo, eu imagino que as paredes todas estejam revestidas. Querido amigo, um grande abraço. Bom dia. Obrigado. A gente se fala. Se Deus quiser, fique com Deus.